Meus irmãos, vamos abrir a palavra de Deus. Vamos abrir a Bíblia Sagrada no texto de Êxodo capítulo 17. Do verso 8 ao 16, é o mesmo texto que começamos a trabalhar hoje pela manhã. Trabalhamos pela manhã o verso 8, 9 e 10. Agora vamos continuar trabalhando com esse texto, trazendo as abordagens finais. Lerei o texto sagrado na versão NVI, que também está na tela para você, que diz assim: Sucedeu que os amalequitas vieram atacar os israelitas em Refidim. Então Moisés disse a Josué: Escolha alguns dos nossos homens e lute contra os amalequitas. Amanhã tomarei posição no alto da colina, com a vara de Deus em minhas mãos. Josué foi então lutar contra os amalequitas, conforme Moisés tinha ordenado. Moisés, Arão e Hur, porém, subiram ao alto da colina. Enquanto Moisés mantinha as mãos erguidas, os israelitas venciam. Quando, porém, as abaixava, os amalequitas venciam. Quando as mãos de Moisés já estavam cansadas, eles pegaram uma pedra e a colocaram debaixo dele, para que nela se assentasse. Arão e Hur mantinham erguidas as mãos de Moisés, um de cada lado, de modo que as mãos permaneceram firmes até o pôr do sol. E Josué derrotou o exército amalequita ao fio da espada. Depois, o Senhor disse a Moisés: Escreve isto num rolo, como memorial, e declare a Josué que farei que os amalequitas sejam esquecidos para sempre debaixo do céu. Moisés construiu um altar e chamou-lhe: O Senhor é minha bandeira. E jurou pelo trono do Senhor: O Senhor fará guerra contra os amalequitas de geração em geração. Até aí. Pela manhã a gente iniciou falando sobre a localidade dessa batalha, que foi Refidim. Refidim era a região aonde estavam acampados os amalequitas. E os israelitas, após ter saído do Egito, atravessando pela mão poderosa de Deus, o Mar Vermelho, eles iniciam então a sua jornada à terra de Canaã e cruzam exatamente aí Refidim. Lembrando que essa peregrinação do povo de Israel, eles acampavam nessas regiões, viajavam durante o dia, à noite acampavam ali, passavam às vezes um dia, 2, 3, 4, para descansar e depois continuar a sua jornada. E nesse episódio, encontram-se com o inimigo feroz, os amalequitas. Os amalequitas eram descendentes de Amaleque. Amaleque era um dos filhos de Esaú. E os amalequitas eram uma tribo nômade, eram guerreiros ferozes e extremamente violentos. Vimos também pela manhã que o motivo de acontecer essa guerra não foi a escassez de água, ou até mesmo o milagre de água que Deus deu ali, quando Moisés bateu na rocha e jorrou água para alimentar o povo. Não foi a água o motivo da guerra, senão o motivo foi um repúdio que aquele povo tinha pelo povo de Deus. Aquele povo tinha hostilidade contra Deus e o povo de Israel. Então, pela manhã nós mencionamos basicamente dois personagens, que foi Moisés e Josué. E demos um pequeno spoiler, eu diria, de Arão e Hur,
que eram os dois segundos personagens que montavam o quarteto, um quarteto da vitória. E uma das perguntas que eu fiz pela manhã foi: com quem você tem andado? Qual é o quarteto que você tem montado? Você tem montado um quarteto para andar contigo? Um quarteto de pessoas que oram, que buscam a Deus, um quarteto de pessoas que estão desejoso de buscar o Senhor, de fazer as coisas corretas, que tem bom testemunho, porque o quarteto que Moisés monta aqui, pela orientação de Deus, foi com Josué, Ur e Arão, que era o seu próprio irmão. E o texto menciona Ur, e Ur é mencionado apenas em uma outra passagem bíblica, está em Êxodo 24, verso 14. Ele é pouco mencionado na Bíblia. E a tradução judaica posterior aponta possível precisão de Ur como marido da irmã de Moisés. Então, provavelmente, Ur era cunhado de Moisés. E possivelmente Ur foi avô do famoso artesão do tabernáculo chamado Bezalel. Isso você encontra em 1 Crônicas, capítulo 2, versos 19 e 20. Então, Ur parece ser aqui um personagem quase que anônimo. Aparece muito pouco nas Escrituras, mas de uma influência muito forte e provavelmente homem de confiança de Moisés. Arão e Ur é mencionado aqui nesse texto de Êxodo 17 como ajudante de Moisés durante a batalha contra os amalequitas, nesse texto que estamos apreciando. Arão, quem era? Era o irmão mais velho de Moisés, e foi designado por Deus como porta-voz de Moisés, lá naquele episódio, quando Moisés precisa se apresentar a Faraó, lembra desse episódio? Então, Arão é o porta-voz, vai até Faraó, quer dizer, pelo menos Moisés diz: olha, Senhor, eu tenho dificuldade na fala. Não, você vai, leva contigo o teu irmão, mas você vai ter que falar com ele. Então, lá em Êxodo 4, de 4 a 16, você vai ver a importância do irmão de Moisés, Arão, na condução do povo de Deus no Egito e também na negociação com o Faraó. Ele desempenhou um papel importante na liderança dos israelitas durante a saída do Egito. Arão era um personagem importante. O que nós aprendemos aqui nesse texto, irmãos? É que na igreja, nós não podemos ter apenas um líder. Não podemos contar apenas com o pastor. Nós temos que ter outros líderes que possam compor essa liderança. Nós precisamos ter outros líderes que engrossem as fileiras, que possam ombrear a batalha no dia a dia. Mas um detalhe importante é que tem gente que ainda tem essa mentalidade, eu diria, desculpa a expressão um pouco forte, retrógrada, é de ser eleito pela igreja para uma função. Meu irmão, há trabalho para todos na obra de Deus e necessariamente você não precisa de uma eleição, de uma votação na Assembleia para você trabalhar na obra de Deus. Você precisa ser alguém de oração. Você precisa ser alguém que ombreie com o pastor a obra missionária, as lutas do dia a dia. Então aqui nós temos Moisés, o grande líder. Moisés tinha um tríplice ministério: profeta, rei e sacerdote. E como sacerdote e conduzindo o povo de Deus para o caminho de Deus, para cumprir a vontade de Deus, ele tinha homens do seu lado: Arão, Ur, Josué, a própria Miriam, sua irmã, e tantos outros. Então é importante lembrar disso. A igreja não é dirigida exclusivamente pelo pastor, mas outros irmãos aqui no sentido genérico, porque eu não vou falar irmão e irmãs, porque o irmão já contempla, o feminino, o neutro já compreende o feminino, né? Os irmãos precisam cooperar com esse trabalho. Os irmãos precisam engrossar a fileira daqueles que oram, daqueles que estão no labor da oração, da intercessão, do jejum, do clamor. Essa batalha do povo de Israel contra os amalequitas foi vencida basicamente, ou primordialmente,
pela oração. O texto diz que quando Moisés sobe no cume do monte, no cume do outeiro, ele levanta as mãos, e ali ele clama a Deus. E existia ali uma conexão entre Moisés, Arão e Ur. E lá embaixo no monte, lá embaixo no acampamento, Josué e os homens valentes no exército. Então perceba que a batalha se dá no meio do povo de Deus, e a liderança estava coesa, juntas, unidas, num só propósito. Aqui na igreja nós temos um exemplo muito claro com isso. É no caso da sopa. Convidei o Robson para vir terça-feira, 6 horas da tarde. Começa na segunda-feira a sopa, compras da sopa. Na terça vem a equipe preparar a sopa. Então aí já tem compras, motorista, terça-feira cozinheiras, cozinheiros, o Hélio foi promovido agora a cortador de cebola, está todo mundo trabalhando. O Hélio disse que vai dar as contas da Leiliane, parece. É isso, Hélio? Aí quando chega na terça-tarde, tem uma outra equipe, que vem carregar cadeira, carregar mesa, montar as mesas, montar tudo e servir. Parceria. A gente vai ver um pouquinho mais adiante essa parceria, de forma muito nítida no contexto de igreja, não mais no contexto povo lá de Israel, mas no povo igreja. A gente vai ver um pouquinho mais para frente. Ur e Arão são mencionados como ajudante, que ajudou a segurar as mãos de Moisés durante a batalha contra os amalequitas nesse texto. Embora seja mencionado embora não seja mencionado com frequência, Ur parece ter sido um líder ou um ajudante confiável de Moisés. A liderança da igreja tem você como alguém confiável? Será que a igreja pode dizer, eu confio em fulano de tal, porque ele é ponta firme, ele não falha, ele está aqui trabalhando, a gente pode contar com a mão de obra dele, a gente pode contar com as orações dele? Porque parece que o texto mostra Ur e Arão como alguém confiável de Moisés. Enquanto Moisés estava com as mãos levantadas, os israelitas prevaleciam na batalha. Quando Moisés abaixava as mãos, os amalequitas prevaleciam. Se a gente fosse fazer um teste agora, e a gente tentar levantar as mãos, vou levantar assim do lado, para não levantar para frente, para não pegar mal, né? Quanto tempo você sustentaria seu braço assim? Talvez 10 minutos, a gente já teria as forças esgotadas. Arão e Ur seguraram as mãos de Moisés, para que ele pudesse mantê-las levantadas durante toda a batalha, garantindo a vitória aos israelitas. Parceria. Deixa eu lhe dizer uma coisa, não há nenhum trabalho explicitado na Bíblia Sagrada, nenhum trabalho que foi feito em carreira solo. Procure na história. Jalmi, que gosta de curiosidade, procura aí. Não existe. Todo trabalho de Deus requer cooperação. Todo trabalho de Deus requer parceria. Não há, nem na igreja contemporânea. Enquanto o missionário está lá na selva, por sinal estou lendo aquele livro, tá, irmã? De Sofia Miller, eu e a Neide, estamos no capítulo 13. Enquanto a missionária está na selva, fazendo o trabalho entre os ribeirinhos, entre os indígenas, entre as tribos, entre as pessoas isoladas, há um grupo de intercessão, há um grupo de mantenedores, há um grupo invocando o nome do Senhor, há um grupo ofertando, há um grupo trabalhando para que essa missionária seja sustentada lá. É parceria, meus irmãos. Tanto Ur como Arão, ambos desempenharam um papel importante no apoio a Moisés e na vitória dos israelitas sobre os amalequitas. Não foi um trabalho solo de Moisés. Nesse particular percebemos um trabalho de equipe desenvolvido como estratégia para se alcançar a vitória.
E de quem é a glória? Aqui a glória não é do homem, aqui a glória não é do grupo, não é do ministério, não é do líder do ministério tal, não, a glória é de Deus. Nós somos apenas trabalhadores na seara. A glória de Deus, a vitória de Deus, as bênçãos é de Deus. Eu disse pela manhã, Moisés não traçou estratégia por si mesmo, buscou direção de Deus. Deus disse, suba no cume do monte, levante o clamor, leve contigo os teus parceiros, os teus companheiros, manda Josué à batalha, separe homens estratégicos, valentes para a guerra. São estratégias, irmãos. Josué escolheu homens valentes para a linha de frente de batalha. Moisés subiu ao cume em parceria com Arão e Hur para orar ao Deus eterno. A batalha é ganha na oração. Naquele contexto foi uma parceria, tanto na oração como no desembanhar a espada. Hoje a gente não vai fazer isso. Hoje a gente não vai fazer isso. Mas a gente tem que dobrar o joelho em oração. A gente precisa orar. Como eu disse pela manhã, os shows gospel hoje estão lotados e os templos para adoração estão vazios. Você marca um culto temático, lota a igreja. Você marca uma vigília, 20 pessoas. Não podemos aceitar isso como uma coisa normal. Arão e Hur têm responsabilidade direta nesse episódio. Moisés não tinha mais forças para manter os braços levantados por si mesmo. A força estava se esvaindo, não tinha mais condições. O texto nos mostra um trabalho de equipe para assegurar a vitória contra os amalequitas. Por exemplo, nós temos um trabalho aqui do Coralito, que o ministro coordena esse trabalho. Mas você está sozinho nesse trabalho? Nós temos outros irmãos e irmãs que estão lá, trabalhando durante a manhã com as crianças, ensinando os cânticos, ensinando os textos, corrigindo músicas, trazendo repertório. É um trabalho. A pergunta é, meu irmão, em qual trabalho da igreja você está engajado? Em que você está contribuindo para a expansão do reino de Deus? E aqui não estou falando apenas de igreja local, mas de reino. Enquanto nós pregamos, vidas ouvirão essa mensagem. Através das redes sociais tem gente trabalhando agora, para que essa mensagem chegue lá do outro lado do mundo. Para que a mensagem chegue outro dia, em região que a gente não poderia estar. É uma parceria que não pode ser negligenciada. Você não pode se dar o luxo de dizer, não, eu já frequentei a igreja no domingo de manhã e domingo de noite. Já dei o meu dízimo e estou satisfeito, estou com minha tarefa cumprida. Meus irmãos, Cristo não morreu na cruz para que você faça apenas isso. É importante que se faça, mas você pode fazer além disso. Também precisamos sustentar as mãos dos nossos líderes espirituais. O trabalho cansa. O trabalho é pesado. E é preciso que essa parceria ajude a liderança a continuar, a permanecer. A exemplo de Moisés, que não aguentava mais sustentar os braços levantados, Hur e Arão colocam uma pedra para que ele se assentasse, tivesse um posicionamento correto, ou talvez, eu diria, um pouco mais de conforto. E ambos, um de cada lado, sustentaram os seus braços. O texto registra que eles foram logo pela manhã para o cume do monte e sustentaram os braços de Moisés até o pôr do sol, até o crepúsculo, até o finalzinho do dia. Seria impossível que Moisés sustentasse por si mesmo os seus braços o dia inteiro. Você não enxerga aí um trabalho de cooperação? E a pergunta é, qual é a mão de obra que você tem dado para a expansão do reino de Deus, dessa igreja local e no reino de Deus como um todo? Encarrega-se de algumas responsabilidades, dá uma palavra de encorajamento a um líder, é função sua, de orar pelos seus líderes,
Essa ajuda são meios de ajudar os líderes em seus trabalhos. Ajudar, encorajar seu líder, orar por eles, orar por suas famílias. Não apenas ficar sentado esperando receber do céu as bênçãos, mas cooperar para que seu líder tenha força para continuar. Não critique os seus líderes, isso é muito ruim, isso é muito mal. Ajude-os. Não fale mal do seu pastor, não fale mal dos diáconos da igreja. Isso pega mal para você e você atrai sobre sua vida condenação. Quem não veio domingo passado, eu recomendo que ouça a live da pregação. Feche a porta da murmuração. Feche a porta de falar mal. Feche a porta dos pecados não confessados. Se você analisar esse capítulo 17 de Êxodo, no início do capítulo, o povo murmurava contra Deus e contra Moisés, porque não tinha água. Isso traz maldição sobre o povo. Não critique, também não sugira nada, se você não está disposto a cooperar. Porque é difícil, né? As pessoas ficam sugerindo, vamos fazer isso, pastor, vamos fazer aquilo. Sugere, propõe, e não contribui com nada. Nem para segurar uma escada. Então, é preciso a gente ter coerência. Josué só triunfava na batalha, lá embaixo com a espada desembainhada. Josué só triunfava na batalha quando Moisés levantava as mãos, a direção dos céus. E a vara de Deus, a vara de Moisés, que representa o poder e a presença de Deus, estava nas mãos de Moisés, o líder do povo de Israel. Essa vara foi a mesma que trouxera a manifestação da presença de Deus na vida do povo de Deus, através de Moisés, em muitos episódios. Êxodo capítulo 4, verso 2, verso 9, verso 23, e tantos outros textos. No contexto geral, eu destaco nesse capítulo todo uma pequena perícope, muito interessante, que é o verso 11 e 12. Observe o verso 11 e 12, está na tela também. Quando Moisés mantinha as mãos erguidas, os israelitas venciam. Quando, porém, as baixava, os amalequitas venciam. Quando as mãos de Moisés já estavam cansadas, eles pegaram uma pedra e a colocaram debaixo dele, para que nela se assentasse. Arão e Hur mantinham erguidas as mãos de Moisés, um de cada lado, de modo que as mãos permaneceram firmes até o pôr do sol. O texto é claríssimo, quase que não precisa de explicação. Como dissemos anteriormente, que a vara de Moisés simbolizava a presença de Deus, entendemos aqui que as orações do trio, Moisés, Arão e Hur, foram determinantes para a vitória. E se Moisés não abria mão da vara, que representava o poder, a direção e a presença de Deus sobre sua vida, a pergunta é, onde é que está a vara de Deus na sua vida? A direção de Deus está presente em sua vida? A sua fé e a sua vida está embalada na convicção de que você tem tomado decisões certas, que o modelo de vida que você leva agrada a Deus, é aprovado por Deus? Ou você tem dúvida disso? Se tem dúvida, é importante a gente fazer reflexões de mudanças. Quanto a esse trabalho de cooperação e examinar o trabalho, dando sempre glória a Deus e não ao homem, porque nenhuma vitória é nossa, sempre é de Deus, o apóstolo Paulo mencionou muito bem isso. Na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 3, do verso 4 a 8. Texto muito conhecido, que eu passo a ler agora, diz assim: pois quando alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, não estão sendo mundanos? Aqui na igreja, irmão, nós não temos partidos.
Aqui na igreja, a nossa bandeira é Cristo, aquela que Moisés levantou lá. E disse, Deus é a minha bandeira. Jeová Nissi. Nós não temos bandeira aqui. Eu sou do ministério de fulano, sou do ministério de cicrano, eu não me envolvo com o trabalho do fulano. Não, a nossa bandeira aqui é Cristo. Paulo continua, afinal de contas, verso 5. Quem é Apolo? Quem é Paulo? Apenas servos por meio dos quais vocês vieram a crer conforme o ministério que o Senhor atribuiu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas é Deus quem fazia crescer. De modo que nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa, mas unicamente Deus, que efetua o crescimento. Verso 8. O que planta e o que rega tem um só propósito, e cada um será recompensado de acordo com o seu próprio trabalho. A glória é de Deus, o trabalho é de Deus. Nós somos apenas trabalhadores, cooperadores de Deus. O nosso Deus é um Deus missionário. Ele mandou seu Filho para morrer pela humanidade, morrer pelos nossos pecados. E nós somos o quê? Apenas cooperadores para levar essa mensagem da salvação ao coração daqueles que ainda não ouviram. Cooperadores, mas a glória é de Deus, é Ele que faz crescer. A vitória de Moisés não foi dele, não foi estratégia dele, não foi da força dele, não foi na sua parceria, mas tudo é de Deus. A vitória foi de Deus, a estratégia foi de Deus, a glória é de Deus, tudo é dele. O verso 13 é enfático. Josué derrotou os amalequitas ao fio da espada. Josué desbaratou os amalequitas. A ideia aqui do termo que é implícito na Bíblia, diz assim, o termo original é de deixar completamente prostrado o inimigo. A forma hebraica é rara, mas o sentido geral é claro no equivalente ao aramaico. A palavra no aramaico diz assim, totalmente vencido. Ou seja, não ficou um de pé. O que o texto original está dizendo é isso. Não ficou um inimigo para contar história. Todos foram desbaratados, vencidos totalmente, ao fio de espada. Nós diríamos assim uma vitória cachapante, né? Uma vitória avassaladora. Não sobrou ninguém. Por quê? Porque Deus não faz nada pela metade. Mas todo o trabalho de cooperação e de oração foi de todos, foi uma parceria de todos. O texto diz assim, quando Moisés levantava a mão, né? Os israelitas venciam. Normalmente um sinal militar indicado o início da batalha ou o avanço das tropas. As mãos levantadas indicava o início da batalha. A permanência da mão levantada indicava avanço. Presumidamente, o abaixar das mãos poderia ser um sinal de recuo das tropas. Então, não era apenas a oração, mas era um sinal. A mão levantada era sinal de início. A permanência da mão levantada pode prosseguir, pode avançar. O abaixar das mãos, o exército entendia um recuo. Por outro lado, as mãos levantadas pode ser o símbolo de um voto, conforme Abraão fez um voto, por ocasião da cidade de Sodoma e Gomorra, lá em Gênesis 14, 22. E aqui nesse capítulo também, de colocar Amaleque sob a maldição ou anátema, o que significaria completa destruição, ou seja, não vamos baixar a mão enquanto a gente não derrotar todos eles. Todavia, a explicação tradicional de que o gesto se refere também à oração é muito bem-vindo e aceito nos estudos bíblicos. É importante destacar que o símbolo aqui das mãos levantadas era para a oração perseverante, para que Deus dê vitória ao seu povo. Veja o que diz os Salmos 63,
verso 4, contendo aqui o contexto da oração. Salmo 63, verso 4. Eu te bendirei enquanto viver, e em teu nome levantarei as minhas mãos. Eu te bendirei, estou repetindo o texto. Eu te bendirei, e em teu nome levantarei as minhas mãos. Esse salmo é um salmo de Davi. E Davi aqui, nessa ocasião, já era um homem velho. Um homem já de cabelos brancos no final da vida. E ele está aqui fugindo do seu filho Absalão para o deserto de Judá. E está deixando para trás o palácio, o templo, a coroa e o conforto da casa real. E está habitando em tendas no deserto, sendo alvo de uma dolorosa conspiração. Absalão queria matar o próprio pai, e ele já velho, diz: em teu nome levantarei as minhas mãos, em adoração, em oração, em prostração ao Senhor. Mesmo nesse cenário cinzento, sombrio, Davi, nesse texto, expressa seu anseio por Deus. E ele diz: assim cumpre-me bem dizer-te, enquanto eu viver, levantarei as minhas mãos ao Senhor. Isso é sinal de perseverança, irmãos, na oração. Por causa da graça, o dom imerecido de Deus, Davi compreende que seu dever é bem dizer a Deus durante todos os dias da sua vida. O texto em tela deve nos fazer refletir se estamos dedicando nossas vidas a Deus, com tudo que temos, com todo o nosso tempo, com nossos recursos, com a nossa disposição, com a nossa força. Nós realmente estamos dedicando tudo a Deus? Ou estamos já considerando o fim de carreira, que já fizemos muito para Deus e agora é tempo de descansar? Será que tem alguém entre nós pensando assim? Ah, já fiz muito para Deus, agora é tempo de descansar, não aguento mais. Nos exemplos que temos nas Escrituras, Moisés, Josué e muitos outros personagens só descansaram quando foram chamados para o lar celestial. E o ser humano tem uma música que ele permanece cantando: ah, estou cansado, estou cansado, estou cansado, estou cansado. Está sempre indisposto, sempre cansado, sempre sem tempo. Cuidado, isso pode ser uma armadilha do inimigo contra você, para não fazer o trabalho de Deus. Verso 14 e 15. Depois o Senhor disse a Moisés: escreva isso no rolo, como memorial, e declare a Josué que farei que os amalequitas sejam esquecidos para sempre debaixo do céu. Moisés construiu um altar e chamou-lhe: o Senhor é a minha bandeira. O Senhor é minha bandeira. Registrar no rolo, qual a importância disso? Primeiro, alguns detalhes, alguns destaques vou dar aqui. Vou pontuar pelo menos alguns destaques para o motivo pelo qual Deus mandou ele escrever no rolo essa história. Registrar a história de Deus. Qual a importância disso? Ao escrever sobre a batalha, Moisés registrou a vitória de Deus sobre os amalequitas, demonstrando o poder e a fidelidade de Deus em relação ao seu povo. Ficou registrado na história. E o registro da história vai servir como um fator pedagógico para ensinar as próximas gerações, inclusive aquele que estava iniciando o seu ministério nas batalhas, que era Josué. Segundo, por que registrar em rolo? Registrar na memória. O documento escrito é para lembrar a hostilidade dos amalequitas. O registro também serviu para um lembrete da hostilidade dos amalequitas em relação a Israel e da conquista e da consequente punição que receberiam de Deus. Ficou registrado na história a hostilidade dos amalequitas contra o povo de Israel e a punição que Deus determinou naquele dia, executada pelo exército israelita. Terceiro, por que registrar no rolo? Por que documentar isso? Para anunciar o julgamento divino.
Perceba que o texto diz para Josué, que está determinado que debaixo do céu, os amalequitas serão esquecidos, ou seja, destruídos totalmente, sem mais nenhum vigor. Deus disse que faria com que os amalequitas fossem esquecidos para sempre. E o registro escrito servia como um testemunho da justiça de Deus. Sabe aquele testemunho que a gente esquece? Ah, eu não me lembro, faz tantos anos. Não, Deus disse, registra, para ficar para a memória do meu povo. Outro motivo pelo qual o texto foi registrado, para perseverar, para preservar a memória da intervenção divina. Irmãos, existe batalha que a gente não consegue vencer, só com a intervenção de Deus. Ao registrar esses eventos, Moisés preservou a memória da intervenção divina na história do povo de Israel, garantindo que as gerações futuras soubessem da atuação de Deus em favor do seu povo. Além disso, o altar construído por Moisés, após a vitória, chamado O Senhor é minha bandeira, ou seja, Jeová Nissi. A nossa bandeira será hasteada para dizer aos quatro cantos, por todas as gerações, que Deus interveio em nosso lugar. Deus foi a nossa salvação, Ele foi o nosso livramento. Essa bandeira simbolizou a dependência de Israel em Deus, como sua fonte de força e vitória. Moisés não hasteou uma bandeira ali com seu nome. Eu sou o grande líder. Aqui está a minha estratégia. Aqui está a vitória que eu conquistei. Não. O texto registra que Moisés diz, o Senhor é minha bandeira. Foi dele que veio a vitória. Foi em nome dele que os adversários, nossos inimigos, foram destruídos. Foi em nome de Deus que os inimigos foram totalmente destruídos. Irmãos, aplicando essa mensagem para o nosso contexto hoje, por que a igreja está de pé durante tantos séculos, mediante a tantos ataques? É porque o Senhor é a nossa bandeira. É porque Deus é o nosso refúgio e fortaleza, diz o Salmos 46. E o Salmos 46 trata de fenômenos naturais, ainda que a terra se mude e os montes se transportem para o meio dos mares, diz o texto. Terremoto, maremoto, furacão, seja o que for. Mas o Deus de Jacó é o nosso refúgio e fortaleza. É Ele que sustenta a igreja, irmãos. Por que você está aqui hoje? Porque Ele sustentou os seus passos, Ele te dirige, Ele te guia, Ele te fortalece, Ele te abençoa, Ele te dá ar para respirar, Ele te dá trabalho, recurso, saúde, vida abundante, é Deus quem dá. Moisés deixou registrado que todas as bênçãos eram provindas de Deus e não da sua própria estratégia. Nesse texto, fica claro aqui a mensagem de que nós precisamos estar unidos e num trabalho de cooperação, todos puxando o cabo de guerra para a mesma direção, todos imprimindo força para a mesma direção, para o mesmo trabalho, para o mesmo propósito, fará do exército de Deus um exército vitorioso. Nós não precisamos de briga, irmãos. Já temos brigas bastante no Brasil e no mundo. Nós não precisamos de partido, já temos bastante. Defendemos e trabalhamos para um único partido. Deus é a nossa bandeira, Jeová Nissi. Nós não precisamos de estratégias humanas. Nós não precisamos de batalhas aqui com armas, com espada. Nós não precisamos de militares valentes. Não precisamos nada disso. Valentia de ninguém. Precisamos de homens e mulheres unidos em oração e obediência.
para obter a vitória. É por isso que pensei nesse tema, a vitória vem pela fé e obediência. Nada do que foi dito aqui será executado ausente de uma vida de obediência. Não tem jeito. Você precisa buscar a Deus, orar mais, cooperar com Deus para o trabalho, sabendo que você é o primeiro a ser abençoado, o primeiro a ser beneficiado. Através da oração, nós estamos unidos. Através dos projetos executados, estamos unidos e vamos trabalhar com o seu propósito. Então, que a nossa vitória não seja esperada pelas nossas estratégias ou parcerias, mas a nossa vitória venha pela fé. A fé que Moisés aqui deixou como exemplo, por sua obediência, como ele deixou como exemplo. Que Deus nos abençoe e que esta palavra motive você a continuar trabalhando na obra do Senhor a cada dia, a cada semana. Deus nos abençoe.